Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam muitíssimos bem-vindos a mais uma aula, onde estaremos hoje desbravando e entendendo de vez uma das denominações mais importantes de vinho do mundo, chamada Chianti. Chianti é uma denominação muito antiga e, como dizem alguns autores, a mais antiga do mundo, que ela existe desde 1716, ou seja, mais de 300 anos de denominação. E aí tem uma briga, né, com o vinho do Porto, com o Tokai, quem foi primeiro, quem veio, mas que antes, desde 1716, então seja provavelmente a área demarcada mais antiga do mundo. Olha a importância disso. E quando a gente fala, e a gente está falando de uma denominação italiana, a gente está falando de uma denominação que é uma das mais importantes, olhem a proporção, uma das denominações que é a mais importante, uma das mais importantes do maior país produtor de vinhos do mundo, que é a Itália. E quando a gente fala da Itália com mais de 400 denominações, entre DOCs e DOCGs, quando a gente tem que claro, algumas dessas vão se destacar, mas quando a gente tem algumas dessas que se destacam muito, como é o caso de Chianti, como é o caso de Chianti, e Chiantis, né, porque na verdade a gente vai ver que é mais de uma denominação, a gente precisa de atenção. E Chianti, ela é uma inspiração para a Itália. É uma inspiração para o mundo também, mas principalmente para a Itália, porque tudo que a gente possa imaginar de possíveis acontecimentos, fatos, alterações que antes passou. E agora está vivendo uma nova onda, está vivendo um novo fenômeno, assim. Foi legal poder conversar novamente com os produtores de Chianti para entender o que eles estão pensando desse novo cenário global de vinhos, sobre esse novo posicionamento de mercado, as novas tendências dos consumidores. Mas para a gente chegar nesse ponto do que está acontecendo e que a gente precisa entender que antes, o que é, como funciona, seus vinhos e tudo mais. Então, é uma das denominações mais importantes da Itália e do mundo. E tem uma história muito rica. Então, a gente está falando uma denominação, tá, gente, que existe desde 1716. A denominação existe há mais de 300 anos. Mas o vinho na região, ela existe há mais tempo ainda. Então, 1716 foi quando a família Médici faz a regulamentação da área. Eu já vou contar para vocês com calma. Mas o vinho já existe aqui há muito tempo, né? O vinho já existe aqui há muitos séculos antes. Inclusive, a gente sabe que no período dos romanos, e aí a gente está falando dos primeiros séculos, na era de Cristo, vai ter um papel bastante significativo, mas pós isso, mesmo no período medieval, mesmo no período, né, renascentista, mesmo no período... Gente, a Chianti é uma grande referência para o mundo. E hoje a gente fala, né, muito de Chianti associado ao galo Nero como um símbolo, e o galo Nero, né, o galo preto, ele é um símbolo da Toscana como um todo. Com o passar do tempo, essa grande simbologia, não só do galo, mas do vinho como um todo, ela começou a perder peso, representatividade, relevância, e que antes começou a entrar num ostracismo. E hoje a gente está vivendo uma nova fase de Chianti, que é o resgate e a valorização dos vinhos. Eu vou contar isso tudo para vocês com calma.
Mas aqui a gente já consegue ver, né? Inclusive aqui alguns produtores, até tem um bem famoso, né? Rufino é um dos mais famosos produtores de Chianti, da região de Chianti. E a gente vai encontrar muitos vinhos de Chianti no Brasil, no mundo inteiro como um todo, mas o Brasil chega bastante coisa, e vinhos que vão oscilar aí da faixa dos seus até R$ 80 a gente encontra vinhos, até aí os seus, né, vamos lá, mais de R$ 1.000, vai depender do vinho, né, e pode passar desse valor. Mas o que é essa oscilação tão grande entre um vinho de 80 e um vinho de 1.000? Produtor, qualidade, fama, bom, tudo isso vai estar relacionado. Mas vamos lá, vamos chegar. De modo geral, a gente precisa entender algumas coisas quando a gente fala de Chianti, tá? A gente vai começar a organizar essas ideias. É coisa que ninguém fala para você, tá? Vamos começar a organizar isso como um todo. Primeiro, toda vez que a gente fala de Chianti, escreve com CH, Chianti, né? Se lê Chianti, Chianti, como os italianos falam, né? Quase um T mudo no final, né? Quase um T com no final um som de I e E assim meio misturado, né? Chianti, Chianti. Todo Chianti é uma DOCG italiana. Ponto. Parte disso. Todo Chianti é uma DOCG. E muito antiga, né? Talvez a primeira aí, indicação, ou pelo menos a primeira demarcação de área no mundo, com certeza. E normalmente os vinhos de Chianti, eles têm esse formato, eles usam esse formato de garrafa bordalesa. Mas tem a famosa garrafa de Firenze, né? Que é esse formato aqui meio, né, quase um meio do caminho ali, lembra um pouco uma garrafa entre o meio do caminho, entre a garrafa da Borgonha e a garrafa de Bordeaux, né? Mais ou menos o meio do caminho, assim. E aqui, tanto que o Ruffino até hoje ele usa esse formato de garrafa, e é um dos Chiantis que a gente encontra no Brasil relativamente barato, assim. Ele é um dos que leva a marca da denominação para o mundo. E chega no Brasil, deve estar na faixa de 100 e pouquinhos reais aí, né? Quem quiser, quem tiver comprado o Rufino ultimamente, que pode colocar. A última vez que eu vi o preço estava em torno de R$ 110, tá? Quem comprou ultimamente pode colocar aqui o preço. Para falar, então, todo Chianti é DOCG. E para falar de Chianti, a gente precisa entender que Chianti é na Toscana. A Toscana é uma das regiões mais lindas do mundo, com as suas terras colinares, cheias de colina. Um pequeno percentual só da Toscana que não tem colina, que é área plana. Uma pequena área plana, pequena área cadeia montanhosa, mas a maior parte são colinas. Quase 70% de toda a Toscana tem o seu relevo colinar. Tá? Pra vocês terem área plana na Toscana é algo em torno de 8%, bem pouco. Então quase tudo é colinas. E forma esses cenários que é simplesmente lindo. E quando a gente fala desse cenário toscano, quando a gente fala dessas belezas naturais, e a gente associa isso ao vinho, o primeiro grande vinho da Toscana foi Chianti. Antes mesmo de surgirem vinhos representativos como o Brunello, antes mesmo de surgirem vinhos representativos como super toscanos, que a gente está falando aí dos anos 50 para cá, né? A gente está falando, ou seja, foi o vinho que nasce com a cultura toscana, que nasce nas colinas da Toscana. Então, quando a gente pensa Toscana, quando a gente pensa vinho toscano, a gente automaticamente associa a Chianti. E a Toscana, ela até hoje é ou uma das regiões mais importantes da Itália. E até hoje, e isso não é de hoje. Ela tem uma referência histórica muito significativa. Tanto que a demarcação da área de Chianti, ela vai acontecer em 1616, que ele é um ponto histórico importante, mas o vinho já existe aqui há muito tempo. Tanto que o nome Chianti ainda não tá, eu já perguntei para muitos produtores, assim, até alguns produtores que são mais dedicados a questões de fatos históricos e tudo, sobre a origem, e eu já ouvi algumas histórias, assim, algumas possíveis. A mais provável, que eu já ouvi mais de uma vez, é que Chianti provavelmente vem
de um antigo termo etrusco. Então a gente está falando de etruscos, o povo, um dos povos que dominou essa região central da Itália antes do Império Romano. Então, provavelmente o termo Chianti, e se a gente fala, né, de Império Romano, que vai ser super importante, a gente está falando aí dos primeiros séculos da Era de Cristo, vamos pensar que os etruscos estão aqui há muito tempo, né, talvez 1000 anos antes de Cristo, e que já tenham um termo que, né, que seria muito mais associado ao termo Cante, né, Chante, que provavelmente dava uma referência a grandes volumes de água, porque tem muitos rios, né, tem lagos, mas principalmente grandes rios, como o Rio Arno, que cruza Firenze, quem já foi a Firenze, né? Florença, quem já foi a Florença, já viu, né, que ela é cruzada por um rio bem largo, né, chamado Rio Arno. Então tem muitos rios, tem muitos lagos, então provavelmente o termo Chianti venha de uma referência etrusca, uma palavra etrusca, a um local de muitas águas. Mas o termo Chianti vem com o passar do tempo. Chianti. E aí o que vai acontecer? E até depois eu vou mostrar isso para vocês. Em torno lá, mais ou menos no ano de 1300, final de 1300, perto de 1300, 1380 aproximadamente, vão se... E aí a gente já está falando, né, da Idade Média, né? A gente está falando do período medieval. A gente vai ter muitos conflitos acontecendo, né? Onde a Itália como um todo ela é dividida em grandes cidades e estados. Essas cidades elas duelam entre elas para ganhar território e tudo mais. E uma família que é muito importante desde a Idade Média na Toscana é a família Médici, que ela é uma das mais importantes para a Itália e para a Europa como um todo. E os Médicis, eles têm a sua central, seu grande, né, o grande centro, né, de constituição de sociedade é na Toscana, tanto que os Médici vão ser os grandes duques da Toscana, e vai ser um Médici que em 1716, né, que é Cosimo III, em português chamam de Cosimo, né, Cosimo III de Médici, que ele vai dizer o seguinte, olha, essa região ficou muito famosa pelos seus vinhos, e quando ela fica muito famosa pelos seus vinhos, começa a ter uma negociação muito grande com outras regiões e até com outros países. E começa a mandar muito vinho para fora. E esse vinho começa a ficar muito famoso. E essa é uma região que produz vinho de uma qualidade alta. E aí esse vinho dessa região chamada Chianti começa a ficar muito famoso no mundo. E todo mundo quer copiar esse vinho. Todo mundo quer começar a fazer um vinho chamado Chianti para esse vinho ficar muito famoso. Então, Cosimo III, em 1716, ele delimita, olha, vinho Chianti é um vinho que vem dessa região central aqui da Toscana, já mostro para vocês, que fica entre Firenze e Siena, duas cidades, que pega principalmente três grandes cidades ali, Rada, Gaiole, né? Principalmente ali a gente vai ter, né, Rada, que é uma cidade grande, eu mostro para vocês no mapa. Vai pegar três grandes cidades aqui e vai dizer, olha, os vinhos que são feitos aqui são os vinhos que podem ganhar o nome de Chianti. Fora daqui, não mais. Então, cria a primeira denominação de origem para vinhos do mundo. Dizendo, olha, aqui produz Chianti, fora daqui, não mais. Só pode chamar de Chianti o vinho que é feito aqui. E tem várias passagens históricas que eu vou contando para vocês daqui a pouco, mas tem uma que é representativa quando a gente fala de Chianti, que é o fiasco. O fiasco é essa garrafa, nesse formato mais arredondado, e que as mulheres teciam, né, esses juncos aqui envelhecidos, né, secos, e faziam um cestinho. E vocês viram que eu mostrei para vocês o Chianti Rufino antes. E o Chianti Rufino foi um dos responsáveis por introduzir o vinho Chianti nessas garrafas. Essa era uma garrafa que ela era relativamente comum, porque principalmente nos períodos de recessão, isso é um tipo de artesanato, né, que faz com a palha, que faz um cestinho para a garrafa ficar um pouco mais protegida, mais bonitinha e tudo mais. E essa garrafa ela era muito utilizada para vários fins, né? Porque garrafa
Até hoje é um bem reciclável. Tu imagina antigamente, com a recessão muito maior que existia. Então eles faziam esse tratado, eles faziam esse tratado, que eu digo, esse artesanato, né? Trabalhavam manualmente, tratavam manualmente e revendiam essas garrafas, né, para ser reutilizadas. E a Rufino pegou e introduziu o vinho Chianti nessa garrafa, chamada Fiasco. E essa garrafa com a palha, porque esse é um artesanato feito principalmente na região da Toscana. E isso ganhou o mundo. Então, essa garrafa Fiasco nesse cestinho de palha virou uma referência de Chianti para o mundo inteiro. E isso ajudou muito a marca de Chianti. A Chianti ficar muito famosa. A ficar, né, reconhecida. Olhem que legal, né? E até hoje a gente ainda encontra algumas citações. Claro que ela é uma garrafa hoje que a logística é muito ruim e tudo mais, mas até algumas, vamos lá, uns 20 anos atrás a gente encontrava muito dessa garrafa. 15 anos atrás encontrava muito. Hoje encontra bem pouco. Hoje é muito mais comum aquela garrafa que a gente viu a bordaleza. Mas ok, isso ajudou a marca de Chianti a ganhar o mundo. Mas para a gente entender tudo isso, mais as influências geográficas e outros fatores, vamos nos situar onde a gente está. Primeiro, estamos na Europa, estamos principalmente dentro do Mediterrâneo, aqui, né, no sul da Europa, onde tem um país que é a famosa bota chutando a pedra, chamada Itália. E a Itália é uma grande península dentro do Mediterrâneo. Né? Vocês podem ver que só o extremo norte da Itália que é mais continental. A parte toda centro-sul da Itália é uma península dentro do Mediterrâneo. E a Toscana, ela é a parte central. Ela está bem na parte central da Itália, um pouco mais a oeste, aonde vai ter a sua maior parte com costa, né, sua parte oeste, ou sua costa oeste, ou a sua constituição geográfica a oeste, com regiões costeiras de mar, e a leste, norte e sul, ou seja, a sua maior parte geográfica, um pouco mais continental, com influência do continente como um todo. Legal. Situamos a Itália, situamos a Toscana. E a Toscana sempre foi para a Itália um berço de referência social, industrial, comercial, tanto que é uma das regiões mais importantes da Itália até hoje, associada à sua beleza, à sua cultura gastronômica, aos seus vinhos e tudo mais. Mas a Toscana sempre foi uma grande referência para a Itália tudo. Chianti começou a ficar famoso não à toa, não só porque vinha de uma região socialmente, economicamente importante há muito tempo, há muitos séculos, mas porque fazia bons vinhos. E fazia bons vinhos por quê? E isso é importante a gente começar a entender. E os primeiros conceitos de Chianti, a gente está falando aí de 1700, 1800, os primeiros vinhos Chianti, eles eram muito diferentes de como eles são hoje. Eles eram muito mais um vinho parecido com Bordeaux. E vamos lembrar que Bordeaux, nessa época, fazia vinhos muito mais, que a gente, né, os claretes, né, os vinhos, uns rosés mais intensos. E Chianti fazia vinho nesse estilo, usando diferentes uvas, diferentes perfis de uvas. A receita que eles chamam, né, a receita de Chianti, onde vai privilegiar a uva Sangiovese, ela só vai surgir no final de 1800. E aí vai ser, né, Bettino Ricasoli, Barão Ricasoli, que vai criar uma receita dizendo, olha, os melhores vinhos de Chianti, eles são feitos assim, com essas uvas, privilegiando Sangiovese, enfim, eu conto para vocês daqui a pouco também. Então, Chianti no começo, ele era um vinho de uma região, de uma qualidade alta, mas muito mais um vinho rosé clarinho, né? Um rosé clarinho, tá, ok, tinha alguns vinhos um pouquinho mais intensos, é um rosé um pouquinho mais intenso, vamos botar assim, né? Mas um tinto clarinho. Só que essa é uma região que tem muitas colinas, muitas cadeias de montanha, onde a uva amadurecia muito bem. Onde a qualidade da uva amadurecia, né? A qualidade da uva era muito boa, a uva amadurecia muito bem e fazia vinhos muito bons.
Então a Toscana, só para a gente fazer uma associação, Chianti vai estar na parte central, um pouco mais continental da Toscana. Marquei errado, vou marcar melhor aqui. Então mais ou menos aqui, ó. A gente pegar aqui, ó, nessa parte aqui, central, mais continental, está mais afastada do oceano. E a gente sabe que o oceano, o mar, né, como um todo, o Mediterrâneo como um todo, faz uma moderação super importante, que ela é um pouco mais continental, aonde vai ter uma continentalidade um pouquinho maior, né? Vai ter bastante exposição solar, vai ter algumas inclinações muito dos vinhedos a sul, vai ter uma melhor drenagem do solo. Então vai ter uma série de fatores aqui que vão favorecer um amadurecimento um pouco maior. Então mesmo quando os vinhos começaram a ficar mais intensos, concentrados, vinhos tintos mais potentes, a uva que tinha um amadurecimento um pouco maior e fazia vinhos mais agradáveis. Vamos pensar que antigamente, né, a gente não tinha aquela referência de entendimento para a produção de vinho como tem hoje, né, gente? A ciência não era evoluída como é hoje. E mesmo assim, hoje a gente tem muito que evoluir e aprender sobre, né, provar cientificamente sobre vinho. Então, imagina antigamente. E essa é uma região que ela chove algo em torno de 700 milímetros, então não precisa de irrigação. O solo tem uma boa drenagem, então não fica com muita umidade. Amadurece bem, tem uma boa exposição solar. Solos, muito aqui a gente vai ter solos de pedra, a gente vai ter solo argilo-calcário. E a gente vai ter, então, um cenário muito favorável para o amadurecimento de uvas, principalmente uvas tintas. E esse foi o grande destaque da região. Só que assim, estou generalizando para vocês, porque Chianti hoje não dá para a gente definir como um estilo de vinho. A gente vai passar pelas regras de Chianti, inclusive vamos passar pela receita de Chianti que o Barão Ricasoli cria em final de 1800. Mas hoje Chianti, ele são duas, na verdade, duas denominações que são uma grande referência para a Toscana e para o mundo, mas com perfis muito diferentes de vinhos. São para vinhos tintos. São para vinhos tintos à base de Sangiovese. Mas o estilo desses vinhos vai oscilar muito de produtor para produtor. Essa oscilação, ela vai desde da flexibilidade que se teve com o passar do tempo para as regras da denominação, como também para a diversidade de terroir que se tem. Então, nessa parte central da Toscana, a gente vai ter uma diversidade muito grande de solos. Então, a gente vai ter aqui solos principalmente argilosos, solos calcários. A gente vai ter muito solo aluvial, que é solo de leito de rio. A gente vai ter muito solo com essa que eles chamam de galestro, né? Que é essa marga calcária um pouco mais endurecida. A gente vai ter esse solo de alberese, que são essas pedras, né, de argila compactada, e que essas pedras ajudam com uma drenagem do solo muito boa, mas também ajudam muito com o amadurecimento da uva. Então, essa pedra, ela absorve calor, ela irradia um pouco de calor, ela reflete um pouco de radiação também, um pouco de calor para o vinhedo, então ela ajuda no processo de amadurecimento das uvas também. Então, essas diferentes composições de terroir que a gente vai ter na área de Chianti vai ser determinante no perfil de vinho. Mas o produtor também. Né? O produtor ele vai ser determinante para o estilo de vinho que ele quer produzir. Não tem jeito. Tá? Eu vou provar com vocês daqui a pouco um Chianti clássico. Já vou explicar para vocês o que isso significa. De um produtor bem importante, né, chamado Retini. Ele é um produtor orgânico, ele é um produtor que, né, gosta um pouco menos de intervenção nos seus vinhos como um todo, e que é um estilo de Chianti menos convencional. Inclusive eu servi aqui agora uma dose e a gente pode ver que ele é um Chianti com um pouco mais de concentração de cor, ele é um Chianti com um pouco mais de intensidade. Então tentar fazer um agrupamento que eu vou fazer para vocês, né? Eu vou tentar fazer, não é, digamos, o melhor caminho, porque vai ter muitos estilos diferentes de Chianti. O importante a gente saber é vinho tinto, uva principal é Sangiovese, nessa parte central da Toscana.
Ponto. Esse é o nosso ponto de partida. Agora, a própria uva, a própria Sangiovese, né? Ela é uma uva que hoje é a protagonista de Chianti. Ela é uma uva que a forma de lidar com ela é fundamental, porque a tendência da Sangiovese é fazer vinhos. Qual é a tendência da uva, né? Sangiovese ela é uma uva que ela tem a casca um pouquinho mais grossa, mas com pouco pigmento. Ela tende a fazer vinhos com muito tanino e muita acidez, mas tende a fazer vinhos com um pouco menos de cor, tende a fazer vinhos com esse álcool de médio para médio mais, pode até chegar a muito, depende do período de amadurecimento. A gente está passando por um momento agora super importante, que é o momento da... A gente está chamando de aquecimento global, por mais que alguns autores não chamem assim, não consigam comprovar isso. A gente está passando por um momento onde os anos estão ficando mais quentes e as safras estão sendo antecipadas. Então, para vocês terem ideia, que antes fazia a colheita antigamente da Sangiovese final de outubro. Né? Chegou a se colher Sangiovese no começo de novembro em Chianti. Hoje está se colhendo no começo de setembro. Já se antecipou quase 2 meses. Claro que sempre depende de ano para ano. Mas as vindimas estão ficando mais precoces. Os anos estão ficando mais quentes. E isso está mudando muito também o perfil dos vinhos. Mas a Sangiovese, de modo geral, ela tende a fazer vinhos com essa acidez maior, com essa intensidade um pouco maior de tanino um pouco mais marcado e com menos cor e com uma intensidade média de aromas e sabores que precisam de um processo evolutivo, um processo de amadurecimento para conseguir desenvolver um pouco mais de complexidade de aromas e sabores. Mas quando tu faz um vinho de vinhedos que privilegiam o volume, a Sangiovese ela fica muito ralinha. O vinho fica ralo, já não tem muita cor, com pouquíssima cor. O tanino fica marcadinho, não muito intenso. Essa acidez vai ficar lá numa acidezinha média, média a mais, sem muito aroma e sem muito sabor. Então isso são pontos importantes para entender o seguinte: a Sangiovese como um todo, ela é uma uva que ela precisa de atenção, ela precisa de carinho. Precisa que a uva ou os vinhedos estejam com um manuseio muito bom, que não tenha muita concentração, muito volume de uva por hectare, para que a qualidade suba. Onde se vai se diminuir muito o volume de produção, mas vai se aumentar muito a qualidade. Então isso também aumenta muito a possibilidade de diferentes estilos de vinho. O produtor vai determinar o que ele quer. E aqui de novo, tá, gente? Não é dizer que tem certo e que tem errado. A questão é que com o passar do tempo, quando se vivia principalmente no pós-guerra, e vamos pegar aí a pós-Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? A Itália vem de uma crise absurda, né? O mundo vem de uma crise, a Europa principalmente, a Itália como um dos países importantes, né, aí do eixo, vem, né, uma crise enorme, absurda. Então, a qualidade dos vinhos cai muito. Então, eles não privilegiam mais qualidade. Eles privilegiam produzir, volume, fazer. E Chianti tem um nome famoso há muito tempo. E a qualidade do vinho Chianti cai muito. E fica muito alicerciado à sua marca. O conceito Chianti, que é um conceito mais antigo. Estamos falando final da guerra. Vamos botar aí final, metade aí da década de 40. Vamos botar aí final da década de 40, começo da década de 50. A partir daí, a qualidade cai muito de Chianti. Mas não é a uva, não é a região, é muito por escolhas dos produtores. E o volume de Chianti cresce muito, 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 muito. E começam a associar Chianti a um vinho com uma qualidade baixa, né? Um vinho sem muita qualidade. Acontece que a Sangiovese, ela é uma uva que ela não faz só Chianti. Sangiovese ela é uma uva que é a uva mais plantada da Itália. E ela é uma ela é a mais plantada da Itália exatamente porque
ela consegue manter, principalmente esse seu perfil de acidez, ela consegue manter um perfil frutado, mesmo que ralinho, e a sua estrutura tânica diminui um pouco. Então fica um vinho relativamente fácil de beber, com um frescor, né, interessante. Assim. Mas fica um vinho ralinho, sem muita qualidade. Ralinho que eu digo, né, é um vinho sem muita qualidade, né, tem muitas características sensoriais. Quando a gente fala da Toscana, a Sangiovese ela é a grande protagonista da Toscana. E já era há bastante tempo, né? Já acontece há bastante tempo. Em diferentes áreas. Quando a gente fala de Chianti, e aí a gente já começa a separar, né? Por exemplo, aqui, algumas áreas importantes da Sangiovese, né? A gente tem Montalcino, a gente tem Montepulciano, são áreas bem representativas. A gente tem algumas regiões, né? Até um pouco mais costeiras, aqui aonde a gente vai ter a Sangiovese importante, Morellini descansando, a gente vai ter a região costeira, né, Bolgheri, Maremma, por mais que as castas francesas sejam representativas, a gente vai ter a Sangiovese também aparecendo super bem, mas aqui a gente já começa a separar o que é Chianti, e assim, Chianti foi a grande referência, foi a grande citação, e a Sangiovese ela pega a sua referência para Chianti, vem dessa parte central da Itália. Então aqui, onde vocês estão vendo, marcado em laranja, é a área aonde a gente tem Chianti hoje. Então toda essa área que vocês estão vendo aqui em laranja são áreas para Chianti. O que aconteceu? E aí vocês já começam a perguntar, tá, mas o Chianti clássico, etc. Sim, vamos começar a entender essas mudanças históricas e contemporâneas, que elas são bem importantes. Toda essa área que antes ficou famoso começou a crescer, 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 crescer. Mas tudo começa, a demarcação de Chianti, ela vai acontecer em 1716, que a gente falou pelo Cosimo III de Médici, nesta área que é a área central entre Firenze e Siena. Firenze, em italiano, Florence, em inglês, Florença, em português, mesma coisa, tá? E Siena é Siena em italiano, é Siena em português e é Siena em inglês, não fica mais fácil, né? Agora, Firenze e Siena eram duas cidades bem importantes. E essa área central aqui, que era uma área super importante entre elas, foi a primeira área demarcada para Chianti, que foi a demarcada em 1716. Tanto que essa primeira área aqui, que é essa área central entre as duas cidades, ela é hoje conhecida como a área Chianti Clássico. Foi a primeira, foi a mais representativa, foi a mais importante e até hoje é a área mais importante. Legal. Entendendo que Chianti pega toda essa parte central aqui da Toscana, vamos começar a separar e a entender tudo que aconteceu nesse meio do período, nesse meio do caminho entre, né, a área clássica e depois o que deixa de ser clássica e tudo mais. Mas antes disso, deixa eu trazer algumas perguntas para vocês aqui, vamos trazer algumas interações, o que vocês estão falando aqui, né? Vamos conversar um pouquinho e aí a gente volta para começar a separar e entender a denominação de Chianti como um todo, clássico e não clássico. Deixa eu ver aqui. O Marcelo falou que Chianti foi DO antes do Douro. Foi área demarcada antes do Douro. Tá? Douro vai ser 1756, se eu não estou enganado, que a gente vai ser 1716. Então, estamos falando de quase 40 anos aí antes dos marcos pombalinos lá no Douro. Mas tem coisas diferentes, tá? Tanto porque Chianti vai ser a área demarcada, esse é um ponto importante. O Douro vai ser a área demarcada com os marcos pombalinos e também processos, né? Então vai ter processo de elaboração, né? Vai ter conceitos já um pouquinho mais avançados quando a gente fala do vinho do Porto, né? Dos marcos pombalinos. Deixa eu ver o que mais tem aqui de dúvidas para vocês. Estão falando sobre a questão do Galo Nero. Para explicar, vou explicar. Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre o Galo Nero. Vou contar a lenda para vocês do Galo Nero.
A questão por que baixou muito a qualidade de Chianti, tal, contei para vocês, na verdade o vinho tinha uma marca muito forte, entrou num processo de recessão muito grande, vários problemas seguidos, né, desde o final de mil. Primeiro que a unificação italiana ela é final de 1800. Até a unificação italiana, a Itália é dividida em vários ducados diferentes, ficavam guerreando entre eles. Depois a gente tem a filoxera. Então a Itália vai se unir 1880 alguma coisa, final de 1880. Depois da unificação italiana vai ter a filoxera. Depois vem as duas grandes guerras mundiais. Então todas essas mudanças vão fazendo com que o direcionamento não seja qualidade. O direcionamento acaba sendo produzir, ter produto, ter, né? E aí a qualidade vai caindo muito. E aí, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, mais ainda, né? Bom, problemas sérios acontecendo. Mas aí a qualidade vai caindo e eles vão ficando, né? A denominação vai se sustentando no nome. Nome, nome. Claro que nesse meio do caminho, sempre teve produtor fazendo vinhos focado em qualidade. Né? Nunca deixou de ter. Mas não era o absoluto, a maioria da região. Tá, vocês perguntaram aqui, antes tem somente uva Sangiovese? Já vou explicar isso, tá? Não. Sangiovese é a uva principal, mas não tem somente Sangiovese, tá? Já vou começar a fazer essa separação para vocês, para ficar mais claro. Deixa eu ver o que mais aqui. Perguntando... A Marília. Quanto tempo um Chianti clássico pode ser armazenado numa adega climatizada? Tem 2010. Já passou do momento? Depende do produtor, tá? Chianti clássico, ele é um pouquinho mais intenso, normalmente, que um Chianti não clássico. 2010, eu já tomaria, tá? A menos que seja um produtor... A safra 2010 é uma safra boa para Chianti, mas eu já abriria, tá? Principalmente, a menos que provavelmente, esse vinho talvez já tenha passado um pouquinho do seu melhor, mas ainda esteja bem, mas depende muito do produtor, tá? Safra boa, Chianti clássico, talvez ainda esteja bem. Estragado, acho que não, se for bem conservado, tá? Mas talvez já tenha passado um pouquinho do seu melhor, acho que vale você abrir. Guardar não mais, a menos que seja um Chianti clássico, reserva de um grande produtor e tudo mais, porque 2010 ainda não tinha Gran Selezione. A Márcio perguntou, a Sangiovese usada na produção de Chianti é diferente da usada na produção de Brunello? Boa pergunta. Na verdade, tudo é Sangiovese, tá? Tem dois grandes clones, tem outros, mas dois grandes clones protagonistas na Toscana quando a gente fala de Sangiovese. Sangiovese Piccolo e Sangiovese Grosso. A Sangiovese Grosso tem a casca um pouquinho mais grossa, um pouco mais de pigmento, mas assim, ó, eu já fui mais crítico quanto a isso. Eu sempre achei que o clone era fundamental de ter uma maior concentração no vinho, principalmente o clone de Sangiovese Grosso, que é utilizado em Montalcino para fazer o Brunello, é usado em Montepulciano para fazer vinho nobre de Montepulciano e outros. O clone que é mais utilizado em Chianti é a Sangiovese Piccolo. Falando com produtores, principalmente de Montalcino, de Chianti, eles falam que sim, o clone ele é importante, mas é o terroir e a mão do produtor. Pode pegar uma Sangiovese Piccolo, um produtor em Chianti clássico, que queira concentrar e tem intensidade, ele vai conseguir fazer isso com Sangiovese Piccolo. Pode ter um produtor em Montalcino, com Sangiovese grosso, e que vai fazer um vinho leve e delicado. Então, o terroir e o produtor, ele é mais importante que o clone de Sangiovese. E assim, ó, não foi um nem dois, muitos produtores me contam isso, me contaram isso. E, pô, os caras estão ali, estão vivendo isso, produtores trabalhando com com os dois clones. Então, clone é importante, mas a mão do produtor terroir é mais. Tá? O que faz, por exemplo, Montalcino, produzir Brunello de Montalcino intenso, concentrado e potente, é o terroir e o produtor. Legal. Vocês estão perguntando sobre uvas, né? Sobre a Canaiolo. Vou falar sobre as uvas daqui a pouquinho, tá? Falo tudo para vocês daqui a pouquinho, sim. Qual a contribuição da Canaiolo no corte? Fernando perguntando. Eu já vou falar, Fernando, tá? Sobre as uvas daqui a pouco. Canaiolo, de modo geral, ela tem um pouco menos intensidade que a Sangiovese, deixa o vinho um pouco mais macio, mais fácil de ser tomado. Né? Eu falo para vocês, eu te conto daqui a pouquinho, daí eu vou entrar nas uvas como um todo, tá? Falo do corte e tudo mais.
Mas Canaiolo, de modo geral, deixa o vinho um pouco mais macio. Por isso que quando o Barão Ricasoli fez a receita de Chianti, ele privilegiou o Sangiovese, que era a uva mais complexa, que trazia mais intensidade para o vinho. A Canaiolo trazia um pouco mais de maciez para o vinho. Mas eu conto essa história daqui a pouquinho para vocês. Boa pergunta, tá? Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos voltar para o nosso conteúdo. Aí eu trago mais perguntas para vocês, trago mais respostas para vocês, tá? Vocês estão fazendo várias perguntas, enfim, e eu trago mais respostas para vocês. Legal, boas perguntas. Boas perguntas. Boas perguntas. Tá, vamos começar a separar agora. Tudo começa. Vou voltar até nesse mapinha aqui para vocês. Ó. Tudo começa na área entre Firenze e Siena. Nessa área que vocês estão vendo aqui no mapa, marcada como área clássica, nesse laranja um pouquinho mais escuro aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui para vocês. Ó, aqui, ó. Essa área aqui, chamada área clássica. Tudo começa aqui. O que começou a acontecer com o passar do tempo? Foi aqui que Cosmo III demarcou, olha, vinho somente dessa área aqui pode ser chamado de Chianti. Fora disso, não mais. Né? Beleza. Só que com o passar do tempo, Chianti ficou muito famoso, o que acabou acontecendo? Os vinhedos começaram a se expandir para um ladinho, para um outro, para o outro. Tá, quando o Granduque Cosmo III demarcou, só podia ser ali naquela parte central. Mas daqui a pouco ele morre, vem sucessão, tudo mais. O nome Chianti é famoso, daqui a pouco alguém compra um vinhedo aqui numa áreazinha um pouquinho mais pro lado, né, um pouco mais pro oeste. E começou a chamar de Chianti, E aí começou a crescer a área de Chianti. E Chianti é famoso. E aí, claro, vai tendo políticas diferentes. A gente não tinha as denominações de origem naquela época, né? A gente tinha área demarcada, mas não tinha denominação de origem. Então, com o passar do tempo, a área de Chianti foi crescendo. Dessa área aonde tudo começou, a chamada hoje reconhecida como área clássico, para uma área muito maior externa, vocês estão vendo aqui marcado em laranja, chamada Chianti. Então, como funciona hoje? Tá? Para vocês entenderem. Hoje existem duas denominações de Chianti. Elas funcionam em consórcios separados, elas estão independentes hoje. A área original onde tudo começou, chamada área clássico, que é chamada Chianti clássico. E a área periférica, ou seja, nas áreas externas a Chianti clássico, onde foi crescendo depois. E que aí, claro, chegou um ponto dele, não, é aqui, não cresce mais, é até aqui e para aqui. Chamada Chianti apenas. As duas são Chiantis, as duas são DOCGs. Só que hoje são duas denominações separadas, distintas, diferentes. Então, Chianti clássico, a área central onde tudo começou, e a área externa apenas chamada de Chianti. E para organizar a ideia para vocês Chianti e Chianti clássico, as duas são denominações diferentes, somente para vinho tinto, uva principal é Sangiovese, e as duas são DOCGs. Só que uma vai escrever Chianti DOCG, a outra vai escrever Chianti clássico DOCG. Para vocês entenderem, eu sempre gosto de usar esse mapinha aqui da FederDoc. Para vocês entenderem, aqui está marcadinho, aqui melhor definido para vocês entenderem. Aqui marcadinho em amarelo a área Chianti clássico entre Firenze e Siena. Siena está aqui embaixo, né? Entre Firenze e Siena, área clássico. E o que vocês estão vendo marcadinho aqui, né, em verde, até um pouquinho maior, que até se estende um pouco além disso, já vou explicar para vocês, a área de Chianti como um todo. Ou seja, a área de Chianti
ela cresceu, 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 mas igual continuou aquela área original onde tudo começou, que ganhou uma distinção no nome chamada classe. Tudo isso pertencia a uma mesma denominação até 1996. Tudo era Chianti. E a área clássico era uma subzona, que eles chamam, né? Uma sub-região de Chianti, que podia chamar de clássico. Só que em 1996 eles conseguiram se independer. Então viraram duas denominações. Chianti clássico, parte central, e Chianti, o restante, a parte periférica. Tô chamando de periférica, não quero desmerecer, tá, gente? É que só para separar, tá? Então, Chianti e Chianti clássico. Aqui só para ter o ponto de partida para vocês, são duas DOCGs, certo? Só para Sangiovese, como uva principal, vinhos tintos, outras uvas entrando no corte. E eu vou começar a separar para vocês agora o que é a regra de elaboração de cada uma desses, Chianti clássico e o Chianti não clássico, ok? E sim, vocês estão perguntando sobre a questão se há diferentes níveis de qualidade, diferença entre eles. Existe, tá, Fernanda? Bastante. Tá? Bastante. Que eu vou começar a explicar para vocês agora. Tem bastante diferença. Tá? Vamos começar a entender o seguinte. A área clássico, ela é a área mais valorizada, mais importante. Aqui eu só trago um exemplo para vocês, que essa é uma tabela de safra que eu gosto muito de usar, que é da Wine Enthusiast. Percebam que na tabela da Wine Enthusiast, eles fazem avaliação de safra de Chianti clássico. Inclusive, ó, que vocês tenham visto, né? Ah, quem tinha falado ali? Uma colega tinha falado, eu tenho um vinho Chianti clássico 2010. Olha que eu falei para vocês que 2010 é uma safra boa, ó. Ganhou 96 pontos. Olha o que eles estão dizendo aqui, ó. Chianti clássico 2010. Tá marcadinho com esse verde azulado, ó. Aqui, ó, tá dizendo, ó. Então tem uma marcação dizendo, olha, você pode beber, mas talvez não esteja no auge, tá? Eu posso dizer para você o seguinte: depende do produtor, depende do vinho. A safra é muito boa, mas de modo geral, eu acho que o vinho ou é um produtor muito bom, para não estar no auge tem que ser um produtor muito bom, senão o vinho já talvez já tenha até passado do seu auge, tá? Com 12 anos, não é só a safra, vai muito de produtor também. Se é um bom produtor, talvez, né, tenha um pouco mais de extração, concentração. Minha opinião, de modo geral, tudo que eu provei de Chianti em 2010, ou já estava no auge, já estava passando um pouquinho, tirando algumas exceções. Tá? Então eu sugiro abrir o Chianti 2010, o clássico. Beleza. Chianti clássico está aqui avaliado. Perceba que não tem nem avaliação de safra de outros Chiantis. Tem até de outras áreas, ó. Tem de Maremma, tem de Brunello, tem de Bolgheri. Né? Mas só Chianti clássico sendo avaliado. Por quê? Porque Chianti clássico tem regras mais rígidas de elaboração, tende a fazer vinhos mais concentrados, tende a fazer vinhos mais valorizados e que cobram mais caro pelos seus vinhos. Os principais produtores de Chianti, eles estão na área clássico. É a área de maior destaque, é a área de maior relevância, é a área mais importante como um todo. Então, sim, é a área de maior impacto, né? A área de maior relevância. Aqui, para começar a separar para vocês, então o que a gente tem, o que vocês estão vendo marcado aqui nesse mapa? Tá? Esse mapa é um mapa importante para vocês. Ó. Tudo que está colorido aqui é a área de Chianti. Tudo que está coloridinho aqui. Então, todo vinho elaborado dentro dessa área que siga a regra de elaboração pode ser chamado de Chianti. E Chianti virou uma DOC quando surgiram as DOCs na Itália, que foi final dos anos 60. Então, em 1967, né, a gente vai ter aqui, ó, em 67, o surgimento da DOC Chianti. Tudo era DOC Chianti aqui dentro. Ok? Tudo era DOC Chianti. Depois, com o surgimento das DOC Gs, em 1984, também Chianti migrou e se tornou uma DOC G.
Então, também se tornou uma DOCG logo que possível. Mas tudo pertencia a uma denominação chamada Chianti. Só que a área clássico, ela sempre foi mais destacada, mais valorizada, mais distinta. Então, ela sempre foi considerada uma que eles chamavam de sub-região, né? Uma subzona, né? Que eles gostam de classificar. Uma sub-região. Só que em 1996, essa área clássico, ela pegou e se separou e se tornou uma denominação separada. Uma denominação exclusiva. Okay? Então, hoje, Chianti clássico é uma DOCG, Chianti é outra DOCG. A área de Chianti, hoje, ou seja, que não é a área clássico, a área central principal, ela também se dividiu em outras subzonas, sub-regiões, que eu já explico para vocês. Mas pertencem ainda à denominação Chianti. Então, Chianti são duas denominações, Chianti clássico e Chianti. Chianti clássico, a parte central, entre Firenze e Siena. Chianti, só Chianti, a parte externa toda, que é permitido. Certo? Bom, beleza. Começamos a fazer uma separação aqui. Já dá para começar a ter um norte. Chianti clássico, e esse é um ponto importante, hoje é uma denominação exclusiva com regras mais rígidas. Chianti clássico exige no mínimo 80% de Sangiovese e permite hoje 20% de outras castas locais e também permite um percentual de castas internacionais. E isso foi mudado, porque antes não permitiam castas internacionais, depois dos Super Toscanos. Quando os Super Toscanos ficaram muito famosos, ganharam muita relevância, começou até aquela onda de castas internacionais na Toscana. Então a denominação de Chianti abriu a possibilidade de colocar castas internacionais nesse percentual de não Sangiovese. Mas uva principal, Sangiovese. Aqui estamos falando de Chianti clássico, tá, gente? Ó, área clássico, que é a mais importante. A área clássico, ela tem regras mais rígidas de elaboração dos seus vinhos. Então, ela tende a fazer os vinhos Chianti mais concentrados, mais intensos, com um pouco mais de tanino, um pouco mais de acidez, um pouco mais de sabor. Então, tende a ser um pouco mais intenso como um todo. Ela tem uma regra que ela limita as altitudes da região no máximo 700 metros, ou seja, para não ficar frio demais. Ela limita o residual de açúcar, no máximo 4 gramas de açúcar por litro, ou seja, para não ficar um vinho doce, para não ter doçura. E mais do que isso, né, exige que a qualidade da uva seja alta, né, para a qualidade do vinho ser alta. E tem hoje 5.270 hectares em produção. A área clássico, ela classifica, ela permite a classificação dos vinhos, ou seja, Chianti clássico, em 3 níveis de classificação. O Anata, ou somente Rosso, o Riserva e o Gran Selezione. O Gran Selezione foi a última classificação criada, por enquanto, somente para Chianti clássico, para fazer um vinho com uma concentração ainda maior para conseguir competir com o Brunello de Montalcino, porque o Brunello ficou muito famoso, muito valorizado, e acabou que a área de Chianti perdeu um pouco desse protagonismo, assim, né? Então eles criaram o Gran Selezione para ser um Chianti ainda mais concentrado acima do Riserva. Então o que acontece? Já vou mostrar um pouquinho dessa regrinha para vocês aqui, né, para fazer, o produtor vai escolher, né, se ele vai querer fazer com a uva Rosso, Riserva ou Gran Selezione. Claro que a exigência vai ficando maior, o vinho mais concentrado e o preço maior também. Só antes da regrinha da classificação do cliente clássico, 2 novidades para vocês, tá? 2 novidades, isso aqui é bem recente, sobre Chianti clássico. Chianti clássico, ele está lançando as suas sub-regiões, ou seja, está lançando os crus de Chianti clássico, vão ser 11 áreas, ou seja, vai poder ter a citação da área cru do Chianti clássico em breve.
E também está mudando a regra do Gran Selezione, para que o Gran Selezione seja 90% de Sangiovese e tirando as castas internacionais para só permitir nos 10% castas autóctones. Ou seja, o que a gente está vendo? Um resgate, uma recuperação de valorização das uvas autóctones na região de Chianti, principalmente Chianti clássico. Esse é um caminho, isso é um avanço, né? Eu considero um avanço, um resgate, porque assim, castas internacionais todo mundo produz, não tem nenhum problema produzir, os super toscanos estão aí para mostrar essa possibilidade de qualidade. Mas olha como o Chianti está voltando as suas atenções para a qualidade de suas uvas locais. E as uvas, dessas 20% de uvas aqui autorizadas, as mais famosas são Canaiolo e Colorino, das autóctones. Porque Canaiolo é uma uva que ela é mais macia, fácil de ser consumida, então ela é uma uva com volume um pouco maior, um caráter de fruta vermelha. A Colorino é uma uva que traz um pouco mais de pigmentação, um pouco mais de cor, uma vez que a Sangiovese não é uma uva tão pigmentada, tão colorida. Depois a própria Malvasia Nera é uma uva um pouco mais aromática. E outras uvas aqui que eles estão tentando dar uma valorização nesses 10%. Mas olha só, olha a mudança do que está acontecendo hoje. Ou seja, a Sangiovese sendo mais valorizada. E teve mais uma mudança que aconteceu no final dos anos 90, que foi bem importante para Chianti, principalmente Chianti clássico, foi permitir que Chianti clássico pudesse ser feito com 100% de Sangiovese. Porque não era permitido. Ele tinha o mínimo de 70%, depois o mínimo de 80% de Sangiovese, mínimo. Mas tinha um máximo também. E depois caiu esse máximo, ou seja, permitindo que Chianti pudesse ser feito depois com 100% de Sangiovese. Hoje é uma escolha do produtor. Ele tem que ter no mínimo 80% para Chianti clássico. O restante ele vai escolher. Na classificação que difere, né, o Anata, o Reserve e o Gran Selezione, é uma escolha do produtor e também vai estar muito associado à qualidade da uva, porque o que ele faz? O Chianti somente clássico, que é o Anata é a safra, tá? É só o vinho do ano, só Chianti clássico. Ele vai ter um volume de produção por hectare de 7,5 toneladas no máximo, vai exigir um mínimo de álcool de 12%, e ele vai exigir que ele seja lançado no mercado, só pode ser lançado no mercado em outubro do ano seguinte. Ou seja, ele vai passar aí pelo menos um ano em processo de refinamento, entre amadurecimento e envelhecimento. Então, olha como que anticlássico, mesmo que anticlássico, o convencional, o Anata, já é um vinho que tem uma regra de elaboração alta. É alto. Por isso que anticlássico ele é um pouco mais caro. Né? No mínimo um ano. Não tem exigência mínima de madeira. Ó. Não tem exigência mínima de madeira nem de garrafa. Mas tem que ter no mínimo um ano antes de ir para o mercado. Porque ele só pode ser vendido, comercializado em outubro do ano seguinte. Então passa um ano em processo de elaboração. O produtor vai escolher se quer deixar em garrafa, se quer deixar passar em barrica, em tonel. Ele escolhe o que ele vai fazer. Tá? Já porque anticlássico reserva é quase tudo igual, só que o mínimo de álcool é 12,5%. E aqui, por quê? Para que a uva tenha uma concentração maior. No mínimo 24 meses de refinamento, né? De exigência. E aí ele já vai exigir o mínimo aí 3 meses em garrafa. Ou seja, ele já tem, né, uma exigência aí para o vinho ter um processo de elaboração maior. Normalmente vai passar por madeira, tá? O produtor normalmente vai passar por madeira. Isso é uma escolha do produtor. E já o Gran Selezione, ele já existe, né? Tem regras ainda mais rígidas, que é no mínimo 13% de álcool, ou seja, a uva tem que ser mais concentrada.
tem o mínimo de concentração, né, de extrato seco, de gramas por litro, ou seja, o vinho tem que ter mais peso, mais concentração, no mínimo 30 meses de amadurecimento, envelhecimento, ou seja, o vinho precisa ter, né, uma concentração muito maior. Claro, qual é a ideia aqui? É fazer vinhos mais intensos, mais concentrados, mais potentes. Então, claro, essa classificação de Chianti clássico reserva e Chianti clássico não selecione, a tendência aqui é o vinho ganhar muita intensidade e potência. Tanto que o Gran Selezione, como eu falei para vocês, ele foi criado exatamente para competir com o Brunello de Montalcino, que era um vinho que ficou muito destacado, muito valorizado aí com o passar do tempo. E o Chianti clássico, ele é um vinho, claro, sempre eles exigindo, né, 80% mínimo de Sangiovese. Tá? No mínimo 80%. Aí tem mais uma observação também do Chianti clássico Gran Selezione, é que as uvas têm que ser somente do produtor. Não pode ser uva comprada, tem que ser uva da propriedade. Tá? Então não pode ser uva de outros produtores comprados da região, né? Claro, só da região, mas tem que ser uvas próprias aqui. Então a ideia do Gran Selezione é realmente ser um pouco mais intenso, concentrado e tudo mais. E o Chianti clássico é o Chianti do Gallo Nero. O Gallo Nero é o símbolo do Chianti clássico, tanto que eles podem, é opcional do produtor, de Chianti clássico, colocar o selinho do Gallo Nero na garrafa. Ele pode colocar, a escolha dele, se ele estiver na área clássica. E a história do Gallo Nero é uma história legal. A lenda do Gallo Nero, né? Toma mais uma água. A voz começou a falhar agora. Até que aguentou bem, né? Com a aula, né? Vamos para degustação agora, já para brilhar o olho. A história do Gallo Nero é uma história muito bacana. Ela não começa. A história do Gallo Nero não começa com necessariamente a divisão de Chianti do vinho. Desculpa, gente, me afoguei. Então, muita gente acha que a história do Gallo Nero começa com vinho. Não! A história do Gallo Nero começa com a própria divisão militar que acontecia no tempo das cidades-estados, e surgiu uma divisão militar chamada, né, Lega del Chianti, ou seja, a Liga do Chianti, que era uma infantaria que defendia a cidade de Firenze. E eles usaram como escudo o Gallo Nero. Então era o Gallo Nero, um campo dourado, ou seja, porque as colinas, né, ficam principalmente no outono douradas, e o galo é um símbolo local, assim, um animal do local muito comum. Então, esse é o brasão de 1384. E depois, quando o vinho começou a ser demarcado, e o vinho começou a ser referência, e eles associaram, no começo de 1900, a história do Gallo Nero ao vinho. Tanto que quando vai surgir o primeiro consórcio, a Associação de Produtores de Chianti, no começo de 1900, antes ainda das denominações, eles adotam o símbolo do Gallo Nero. Então, o vinho, ele adotou a ideia do Gallo Nero, né, que é uma lenda local. Com o passar do tempo, isso se tornou o símbolo do Chianti clássico absoluto, assim. Começou primeiro com uma referência né, da região, depois do vinho, da Associação de Produtores, e depois virou referência do Chianti clássico. Esse é o logo atual, né? E o que conta a história? Qual é a lenda do Gallo Nero? Que desde, né, da infantaria, da Liga da Chianti, eles adotaram o Gallo Nero, ou seja, o galo preto. Então, o que é a história? Eu vou voltar aqui nesse... Deixa eu pegar aqui esse mapa aqui vai ficar bom. Então, qual é a lenda do Gallo Nero? É que é o seguinte. Quando a gente estava falando, e aí estamos falando do período medieval, que as cidades lutavam entre elas por território, Firenze e Siena eram cidades muito importantes que viviam lutando entre elas por território.
Então viviam se matando de um lado para outro, literalmente tentando conquistar território uma da outra. E eram cidades muito poderosas, muito fortes. E chegou um momento que eles, né, e aí tem várias teorias de como é que surgiu a proposta, mas enfim, que eles chegaram a um consenso que eles tinham que chegar a um acordo aonde seria a fronteira para eles pararem de guerrear. Eles precisavam separar a fronteira, dividir e fazer essa demarcação. Mas aonde seria essa demarcação? Bom, não vai mais ter lutando. E eles não queriam mais fazer um duelo. Então o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos mandar um emissário de cada cidade para outra. E no dia demarcado, esse emissário vai estar lá com um cavaleiro daí da própria cidade, né? Vai ter um emissário só para fazer o controle da saída do cavaleiro. Mas aí cada cidade vai mandar um cavaleiro sair em direção a outra cidade. Firenze vai mandar um cavaleiro em direção a Siena, Siena vai mandar um cavaleiro em direção a Firenze. Cada cidade mandou um fiscal, né, para ter certeza do horário da saída. Só que nessa época não tinha relógio como a gente tem hoje. O relógio nessa época era um relógio de sol, né? Então eles determinaram que no primeiro cantar do galo, os cavaleiros poderiam sair da cidade. E teria lá o fiscal para garantir que realmente o cavaleiro só ia sair no cantar do galo. Quando os cavaleiros se encontrassem no meio do caminho, ali seria marcada a fronteira, a divisa, né, entre as duas cidades. E eles não precisariam mais guerrear, ali estaria o marco, a fronteira, a divisa. Beleza. Mas o que aconteceu? Firenze escolheu um galo pretinho, raquítico, morto de fome e que estava preso numa gaiola há muitos dias. Morto de fome. Siena escolheu um galo branco, robusto, bonitão, que dormiu no castelo, todo protegido e tudo mais. O galo preto de Firenze, morto de fome, acordou muito cedo na madrugada e cantou, porque estava com fome. E o cavaleiro de Firenze disparou, saiu. O galo de Siena, o galo branco, dormiu até não poder mais. Acordou de manhã cedo e aí cantou, né? Aí deu fome e cantou o bicho. Só que o que aconteceu? O cavaleiro de Florença, de Firenze, saiu muito antes. E quando o cavaleiro de Siena saiu, eles se encontraram praticamente às portas da cidade de Siena. E a fronteira ficou uma área muito maior para Florença e ficou uma área muito menor para Siena. E assim surgiu a lenda, né, que dizem que é uma lenda, do Galo Nero. Né? E aí virou símbolo da região. Tanto que até hoje, né, a província de Firenze é uma província muito maior do que a província de Siena, que é uma província muito menor. E assim surgiu a lenda do Galo Nero. E aí o Galo Nero passa a ser parte importante da cultura deles, né? Então o Galo Nero vira uma referência aí para Chianti, não só para o vinho, né? Até hoje, então, Chianti clássico usa o Galo Nero. Não é obrigatório, tá na garrafa. O produtor escolhe se ele quer usar. Por exemplo, eu vou provar um vinho com vocês daqui a pouco, que o produtor não usa o Galo Nero. Ele é um clássico e não quis botar o selinho por escolha. Tá? Fica muito a critério dele. E quem for a área clássico de Chianti, né? A área de Chianti clássico, tem que visitar Marquês de Antinori, que é uma das vinícolas mais incríveis do mundo, né? Eu falo, né? Seguidamente eu falo sobre ela, uma das grandes vinícolas do mundo hoje, fica na área clássica, bem no meio do caminho entre Firenze e Siena. Vocês têm que visitar um projeto simplesmente espetacular. Aliás, o Marquês de Barolo, ele conta essa história, né? Ele conta essa história. Vou mostrar aqui para vocês. O vinho aqui não tem, né, o selinho do Galo Nero, né, ó, não tem a marcaçãozinha do Galo Nero aqui, mas é um Chianti clássico, ó. E esse livro é um livro muito bom, né? O Perfume do Chianti, do Marchese Antinori. E ele conta, inclusive, também a história nesse livro dessa vinícola. Porque essa vinícola, ela é espetacular, assim. E eles construíram ela, a vinícola demorou muitos anos para ser construída.
e tu passando na estrada, a vinícola tem 6 andares, tu não enxerga a vinícola, porque ela acompanha as curvas, as colinas de Chianti. É linda, é espetacular, assim, é um projeto arquitetônico simplesmente incrível. Essa escadaria aqui desce, né? Ela vai literalmente 5 andares, né? 4 andares e meio. Ela é em forma de saca-rolhas, podem ver que ela é em espiral, né? É um projeto simplesmente incrível. Tu da rua, tu não enxerga a vinícola. Olha, é um projeto realmente incrível. Então, quando vocês forem a Toscana, quando forem à área de Chianti Clássico, visitem a Marquesa Antinori Chianti Clássico, que ela é simplesmente espetacular. E aqui, meninos e meninas, só para vocês, né, estarem cientes que vai começar a aparecer daqui a pouco os crus de Chianti Clássico. O que são os crus de Chianti Clássico? Então, essas áreas, né, que foram demarcadas agora pelo consórcio e que vão poder começar a aparecer, ou seja, com a ideia que os vinhos possam expressar um pouco mais de áreas específicas, não só de Chianti Clássico como um todo, mas, por exemplo, Chianti Clássico Greve, Chianti Clássico Radem, são tudo comunas. Então, praticamente, né, são os crus aí, que vão poder aparecer nos rótulos. Vocês já pediram autorização para o Ministério da Agricultura na Itália. Em breve eles devem autorizar essas 11 classificações de menções geográficas adicionais para Chianti Clássico. Então vamos ver aí em breve, a gente vai começar a ver as cidades principais, onde tudo começou foi aqui, ó, principalmente Radem, Chianti, né, essa comuna aqui super importante, Gaiole em Chianti, Castellina em Chianti. Essas 3 aqui que faziam esse cinturão aqui, né, que foi aonde surgiu, inclusive, aqui eu falei, a Liga del Chianti e tudo mais, porque exatamente ajudava a proteger aqui a entrada de Firenze. Bom, só para vocês ficarem sabendo, né, ainda não foi autorizado, mas em breve a gente vai ter os crus de Chianti Clássico. Fiz alguns produtores, né, que eu gosto aí, uma referência para vocês. Ruffino, né, tem seus Chiantis clássicos, Isole Olena, um que é Decanter Traço Brasil, eu gosto muito. Roca della Mattia, um grande produtor, gosto. Vocês vão achar várias opções aí de Chianti clássico no Brasil. Lembrando, né, que os precinhos vão ser um pouco maiores, um pouco mais intensos, tudo mais, vinhos mais concentrados. Beleza, o Chianti não clássico. E eu vi alguns de vocês perguntando, tá, mas o que é o Chianti Ruffino? O que é o Chianti Colli-Sinese? O que é... Então, a área clássico é a área aqui que está marcada em branco, que a gente viu agora. Esquece essa área aqui, que essa é uma denominação que a gente viu. Só que o que está fora da área clássico é só considerado hoje Chianti. E essa área chamada Chianti, que se vier uva de qualquer uma dessa área, pode chamar de Chianti, e que ela também fez uma divisão em 7 áreas menores, que se a uva vier especificamente daquela área, tiver uma concentração um pouquinho maior, né, um pouquinho menor de volume e tudo mais, pode botar a citação da área do Chianti. Então, Chianti, toda a área periférica. Algumas áreas específicas foram separadas. E aí começaram a surgir. E aí vocês perguntaram, Chianti Ruffino, que fica aqui no norte, né? Que faz um Chianti um pouquinho mais concentrado. A gente vai ter Chianti, essa areazinha vermelha aqui, Chianti Colli é colina, tá? Colli Aretini. A gente vai ter essa Chianti aqui, que também é outra Colli, chamada Colli Fiorentini. Um pouquinho mais concentrado, em volta de Firenze. A gente vai ter aqui esse Chianti um pouco mais costeiro, fica ao sul de Pisa e ganha o nome, né? Colline Pisani, ou seja, né? Uma colina de Pisa, né? Pisa, cidade de Pisa, onde tem a torre de Pisa. A gente vai ter uma outra região que é bem grande, que vocês já devem ter ouvido falar, chamada... são tudo sub-regiões de Chianti. Essa aqui, que vocês estão vendo aqui nesse rosadinho mais escuro aqui, que é o famosíssimo Colli-Sinese, inclusive pega algumas áreas de Montalcino, pega a área de Montepulciano. Ou seja, se vier dessas áreas específicas, pode colocar o nome. E aí tem 7 sub-regiões. Colli Arentini, Colli Fiorentini, Colli-Sinese, Colli Pisani, Montalbano, Montespertoli e Ruffina.
Rufina, com certeza, é o mais famoso hoje das sub-regiões de Chianti, não clássico, né? Tem uma nova que está surgindo aqui, ó. Tem uma novidade para vocês, tá? Vai ter uma 8ª sub-região de Chianti, que eles estão chamando de Terre de Vinci. Terre de Vinci, porque aqui, né, na comuna de Vinci, é onde, inclusive, nasceu Leonardo da Vinci, né? Que vai ter muito em breve aí a 8ª sub-região de Chianti convencional aqui para vocês, tá? Então, para vocês ficarem sabendo. Então, a regra de Chianti, ou seja, o não clássico. A regra de Chianti é o seguinte: mínimo 70% Sangiovese, 30% podem entrar outras uvas locais e internacionais que eu mostrei para vocês. É uma área que ela é 3 vezes maior que a área de Chianti clássico, e aí exige um mínimo de álcool aí de 11,5%. Então, ela é uma área mais periférica, as regras são mais flexíveis, de modo geral faz vinhos um pouco mais baratos e econômicos. As sub-regiões, elas exigem no mínimo 12% de álcool e exigem também digamos que um pouco menos de volume por hectare, onde eu vou ficar um pouquinho mais concentrado, tá? Mas não, a qualidade ela é um pouquinho melhor das sub-regiões de Chianti do que do Chianti genérico, vamos chamar assim, tá? E elas têm classificações, ou seja, o Chianti tem classificações, tanto das sub-regiões, que pode botar a sub-região se a uva vier de área específica, quanto a classificação de superiore e de reserva. Chianti não tem Gran Selezione, somente Chianti clássico, certo? Então, Chianti, somente superiore e reserva ou sub-região. As sub-regiões podem também botar o nome da sub-região, mas ser um superiore ou ser um reserva, por exemplo. O que isso significa? Superiore pede um refinamento mínimo de 10 meses. Um reserva pede um refinamento mínimo de 24 meses, né? Sendo no mínimo aí 8 meses em madeira. Qual a ideia aqui? É fazer um vinho um pouco mais concentrado, um pouco mais intenso. E aqui, gente, a diferença para vocês é o seguinte, para vocês entenderem, tá? Produtor vai fazer total diferença. Bom produtor vai fazer bom vinho. Chianti clássico, a regra é mais rígida, os vinhos vão ser um pouco mais concentrados. Chianti não clássico, Chianti geral, vai ser um pouco menos concentrado, mas o produtor pode concentrar um pouquinho mais, tá? Quando a gente vai lá falar das sub-regiões, se vocês me perguntarem, o que eu recomendo para vocês, tá? Chegam no Brasil, mas normalmente o que a gente vai ver? Quando é aquele Chianti barato, ele é um Chianti que vai só vir escrito Chianti de OCG. Vai vir uva de qualquer parte da área. Quando ele é um Chianti melhor, normalmente ele vem de uma sub-região. Chianti Rufina, para mim, é a melhor delas, fora a área clássico. A gente tem alguns vinhos de boa qualidade de Chianti Colli-Senesi, né, que é uma área maior aqui, grande. Inclusive, a própria área de Brunello de Montalcino está dentro da área de Chianti Colli-Senesi. Mas o produtor não vai fazer Chianti Colli-Senesi. Está na área de Montalcino e vai fazer Montalcino. Ele vai fazer Brunello de Montalcino. A própria área de Montepulciano aqui, que faz o vinho Nobile de Montepulciano, tá na área de Chianti Colli-Senesi. Mas o produtor aqui vai fazer vinho Nobile de Montepulciano, que é muito mais valorizado. Mesma área de vinhedo, ou seja, ele vai escolher o que ele vai fazer. Mas assim, Chianti Rufina para mim é o melhor das sub-regiões do Chianti geral. Eu acho que Chianti Colli Fiorentini, que fica aqui em volta de Firenze, é legal, né? Eu acho que faz alguns vinhos interessantes, mas o que eu vou dizer para você é o seguinte, produtor, tá? Quem faz a diferença com certeza é produtor. Mas com certeza também fora da área clássica são vinhos mais baratos, menos caros, menos concentrados. Aqui, só uma piramidezinha, eu fiz para vocês aproximado, tá? Para vocês terem uma ideia, assim, mais ou menos que eu fizesse uma pirâmide hierárquica. Eu peguei aquela imagem da Winefolly e botei aqui em tempos, mais ou menos, para vocês entenderem. Então, Chianti geral, normalmente demora 4 meses aí para ir para o mercado. Tem uma sub-região, que é Montespertoli, que exige aí no mínimo 7 meses, né, para o vinho ir para o mercado.
Depois, Chianti clássico já exige no mínimo 12 meses. E aí a gente vai ter, né, Colli Fiorentino e o Rufina também exigindo no mínimo 12 meses. E qualquer Chianti superior. Lembrando que superior é somente na área não clássico. E depois reserva no mínimo 24 meses, tanto para clássico como não clássico. E Gran Selezione que somente tem na área clássica. É uma piramidezinha hierárquica aqui para ajudar vocês, né? Para vocês mais ou menos saber a referência desses Chiantis. Claro, Chianti é uma denominação que está em mudança muito grande. Falei para vocês. O que a gente vê dos produtores hoje? Os produtores valorizando muito esse resgate local de castas autóctones, de castas locais, da valorização da Sangiovese, que era o fenômeno contrário. A gente via as uvas internacionais cada vez mais presentes em Chianti. Hoje a gente está vendo muito mais as castas internacionais perdendo força e Sangiovese ganhando força. Né? Tanto que permitiu um Chianti clássico fazer vinhos 100% Sangiovese, que antigamente já não era nem permitido. Agora já é. Se a gente está vendo essa tendência aí de uma valorização de de uma sobrevalorização da Sangiovese, que eu acho que é o correto, e também de uma valorização de algumas outras castas autóctones no percentual do corte, inclusive, né, já que Gran Selezione clássico já não querendo mais permitir castas internacionais. Legal, né? Bacana pra gente saber. Bom, aqui alguns produtores para vocês, só para vocês entenderem, né? Então, quando aparecer Chianti clássico, a gente sabe que vem da área clássico. Quando aparecer só Chianti, vem da área não clássico. Quando aparecer reserva, pode ser tanto da clássico quanto não clássico. Se for reserva, Chianti clássico, reserva, vai aparecer Chianti clássico, reserva. Se não for, se for só Chianti clássico, é da área não clássico. Só para a gente se situar, ok? Por exemplo, aqui, ó, Chianti clássico, reserva. Então, só algumas citações aqui pra gente ter essa referência. Vamos provar um vinho? Vamos provar um vinho Chianti clássico, reserva. Eu escolhi um Chianti clássico reserva pra gente provar. Por quê? Eu gosto muito desse produtor, ele é um produtor um pouco menos convencional. Ele gosta de concentração, ele gosta de uma uva com uma maturação maior. A gente está falando aqui, né, deixa eu trazer para essa câmera aqui. Esse produtor, quem traz é a Italy Import, chama Rientini, tá? Ele oscila, ele é um produtor que faz, como é um Chianti clássico, reserva, né? Vocês podem ver aqui, ó, reserva. Ele é um vinho que ele né? A gente sabe que passa no mínimo 24 meses aí nesse seu processo de elaboração e tal, de refinamento. Então ele é um vinho que tende a ter um pouco mais de concentração. Eu servi aqui uma dose, para vocês verem. E aí já dá para ver que ele é um vinho que visualmente que ele tem um pouco mais de concentração. Tem uma intensidade aí média para média mais, né? É um vermelho rubi bem vívido. E olha, agita na taça aqui, ó. Ele tem uma formação bem densa de lágrimas. Não que signifique muita coisa as lágrimas, porque não tem pigmento nas lágrimas, mas tem uma intensidade aí bem significativa aqui, ó, para vocês verem. Legal. E representativo. Aroma. Tem um aroma, olha, médio mais, muita fruta, tem o caráter de uma fruta sobremadura. É um vinho intenso, assim, né? Tem essa intensidade, assim, bem pronunciada. Legal. É um vinho correto, aroma médio mais, intensidade médio mais. E legal, assim, tem muito caráter, ele lembra muito esse caráter de fruta madura, quase uma fruta sobremadura, uma ameixa sobremadura. Ele lembra uma nota de um chá seco. Tem até um toquezinho floral seco. Legal, vamos agitar a taça, 3, 4 voltas. Aí fica bem mais exibido, né? Ele tem um toque caramelizado, ele tem um toque de quase um, um açúcar caramelizado, um toque de ameixa sobremadura. Mas esse álcool, sente um pouquinho a pungência do álcool, ele tem um pouquinho mais de álcool, mas tu sente essa intensidade e é gostoso, assim, aromaticamente. É intenso, assim, e assim, aqueles aromas ainda tá muito primários, os aromas desse vinho, assim. Tem um toque secundário, mas ele tá muito primário. Um vinho no nariz ainda jovem, apesar dos 5 anos, assim, dá pra ver que o produtor provavelmente teve uma extração maior aqui.
Teve uma maturação da uva, tu sente esse caráter da uva um pouco mais sobremaduro. O produtor provavelmente deixou a uva no cacho por mais tempo, ela amadurecer mais, provavelmente teve uma concentração maior também no cacho. Na videira, né? Menos cacho por videira, assim, a uva ficou um pouco mais concentrada. Na boca, vamos provar? Hum, hum. Intenso, né? Um vinho bem pra cima, assim. Primeiro agora a gente não avalia, mas preenchimento de boca, estrutura tânica, acidez. É um quiante mais concentrado que o convencional, mesmo para reserva. E o produtor queria concentração, queria intensidade. Legal, ó, representativo o vinho. Vamos começar a avaliar agora? Um. Um. Eu vou engolir. Ele é seco. Ele tem tanino médio mais, mas muito bem trabalhado esse tanino. Olha, gostoso na boca, mas super presente. Bem definido. A textura incrível, assim, desse tanino. Acidez é média mais. Corpo é médio mais. Álcool quase chegando em muito, assim. Esse álcool tá ali bem presente, né? Esse vinho todo pra cima. Intensidade e sabor, né? Ele tem esse sabor de ameixa madura. Ele tem uma nota de uma, sabe aquela cereja preta bem marcada. Ele tem uma nota de toquezinho de alcaçuz em boca, toquezinho um pouquinho mais terroso em boca, mas muita fruta, né? Muita fruta madura, sobre madura. Ele é todo pra cima, né? Todo intenso, assim. E é legal, assim. Mesmo que esse álcool ele é bem evidente. Tá procurando o álcool dele aqui. Ele é, tem 15% de álcool. E mesmo assim a intensidade do vinho aqui segura esse conjunto alcoólico. Ele ainda tá um pouco desintegrado porque ele tá jovem, assim. Então ele tem, né, acidez, estrutura tânica, sabor, tá tudo meio desintegrado ainda porque ele tá muito novo. Então com o passar do tempo esses elementos vão ficando mais integrados. Vão ficando um pouco mais harmônicos, assim, no conjunto como um todo. Mas assim, a qualidade alta, né? Régua altíssima desse produtor. Eu gosto desse produtor porque ele é um pouco fora do convencional, assim. Mesmo sendo produtor orgânico, ele gosta de concentração, ele gosta de um pouco mais de intensidade, é legal essa pegada dele. É 100% Sangiovese, tá? É um vinho 100% Sangiovese e ele não usa podem ver que ele não usa o galo Nero, ó. É que é anticlássico reserva e ele não tá usando o galinho. Preferiu não utilizar. Nível de qualidade persistência desse vinho, a persistência média a mais, nível de qualidade. É um vinho muito bom, mas ainda jovem, um vinho que precisa de tempo aí para ele poder mostrar todo o seu potencial. Ele é 2017. Mas esse vinho para harmonização já funciona muito bem, né? Já funciona muito bem. Ele é um vinho que ele é um pouco mais caro, tá? Eu paguei na faixa aí próximo, se eu não estou enganado, próximo a 300 e poucos reais, quase 400. Ele é um vinho que não é um vinho do dia a dia, né? Ele é um vinho muito gastronômico, ele é um vinho para, né, para momentos que a comida vai deixar ele melhor como um todo, assim, um pouco menos intenso. Mas é uma boa experiência, assim, uma experiência bem legal. Nível de qualidade, com certeza, é um vinho muito bom. Hum, até vou tomar mais um gole dele, porque eu acho que vale a pena, assim. Ó, chama atenção. Legal, deixa eu trazer algumas perguntas de vocês aqui. Legal, né? Legal o vinho, boa experiência, boa experiência. Retine o produtor. Italin Import. Para. O Marcelo perguntando, não acredito que você descartou. Não, né? Pois eu engoli, acontece. Não, a gente descarta, às vezes. O, a gente tá perguntando se é um varietal. A gente viu que Chianti pode ser corte, mas exige percentual de Sangiovese, 70 ou 80%. Esse é 100%, tá? Que é já essa pegada que eles estão tentando valorizar. O Dakota tinha perguntado, ou a Dakota, sobre a diferença entre Chianti clássico e Chianti Ruff, né? A gente viu, né? Chianti clássico é uma denominação
Chianti Rufido é uma sub-região da área Chianti como um todo. Aliás, boa qualidade, tá? Gosto bastante. O Fernando falou que o selo do Galo Nero é um charme à parte de Chianti clássico. Mas eu tenho visto uma coisa, tá, Fernando? Cada vez tenho visto mais produtores não usando o selo do Galo Nero, mesmo na área clássico. Tenho visto bastante produtores não utilizando, tá? Então, acho um charme, acho que é legal também a história como um todo, mas assim, usando, eles continuam falando que são clássico e tudo mais, mas eles só não botam um selo. Por exemplo, que a gente estava provando agora, né? Ele é um cliente clássico reserva e ele não botou o selo. O produtor escolhe se ele vai querer botar o selo ou não. Eu acho legal, tá? Eu vou dizer que eu gosto do selinho, acho bacana. Acho que é uma pegada legal. A Joana perguntou, qual é o nome do livro que você mencionou? Boa, boa, boa. Vou falar do livro, sim. O livro é esse aqui, ó. Perfume do Chianti, Piero Antinori. Esse cara é uma referência para Toscana como um todo. Esse é o livro dele, né? Tô falando aqui do Marchese Antinori, uma das vinícolas mais importantes da Itália e do mundo. Então esse livro ele é muito legal, né? Eu tenho esse livro físico, é daquele livro que eu tenho livro físico e eu comprei. Eu livro físico e eu tenho livro, desculpa, digital, e eu comprei o livro físico para ter e ler ele de vez em quando, faço minhas marcações aqui, ó. Quero alguma coisa importante, eu deixo marcadinho para quando eu vou ler, ó, aqui, ó, pra vocês, ó. Então aqui contando a história um pouquinho da US Banff e tal. Ele conta bastante sobre a história da Toscana, sobre a questão de Chianti. É bem legal esse livro, tá? Para quem gosta de vinho italiano, esse livro ele é fundamental. Tá? E é barato, tá, gente? É barato. Compre digital, mais barato ainda. Tá? Se vai comprar, eu gosto de digital. Alguns vídeos eu tenho digital e eu tenho físico depois, né? Chama O Perfume do Chianti, tá aqui pra vocês, tá? Piero Antinori. Esse livro é muito, muito bom. Conta história super toscano, conta história do vinho italiano, modernista, tradicionalista, bem legal. Gosto bastante. E é fácil de ler, o livro tem 200, 300 páginas, é bem, bem legal, tá? Vocês vão curtir. A Delma falando a questão do livro, isso aí é legal. Não acredito que o professor descartou, tá? Isso aí eu tinha lido do Marcelo, tá? Depois eu engoli, tá? Porque é assim. É que é muito vinho, né? Então a maioria dos vinhos eu descarto. É muito vinho nas aulas. A Fernanda tinha perguntado se a diferença acentuada entre as duas DOCGs. Tem. De modo geral, a régua de qualidade de clássico é maior. Mais concentrado, mais intenso. Tem diferença sim, tá? Tem diferença. Claro que o produtor pode ter um bom produtor na área Chianti versus um produtor ruim na área Chianti clássico e pode ser melhor a área, o vinho fora de Chianti clássico? Pode sim, tá? Não tem absoluto. Tinha uma pergunta aqui. A Jane falando que a aula tá muito legal. Eu gosto, é legal, né? A gente aprender um pouquinho sobre Chianti, aprender sobre vinho como um todo, né? Chianti clássico, legal. Eu gosto também. Isso é separação, né? Pouca gente explica para você sobre Chianti clássico, que é sub-região. E é legal quando a gente aprende e entende, né? Dá muito mais propriedade para tudo. O Marcelo falando, estou nessa transição do físico e digital. Eu tenho hoje a maioria, não tem muito espaço, né? Então, hoje muitos dos livros que eu tenho são digitais, mas eu gosto de livro físico, sou meio saudosista, assim, gosto de pegar o livro, de ler, de folhear. Então, sou meio saudosista, eu seguidamente ainda compro o livro físico, mas tenho feito o exercício de comprar mais livro digital, até por uma questão, né, ambiental, planeta, espaço e tudo mais. O Carlos falando, impressiona. Esse livro é ótimo, impressiona para a questão do tempo para fazer um grande vinho. Isso é verdade. Fazer vinho bom é difícil e demorado. E acaba sendo caro. Não tem jeito, meninos e meninas. Deixa eu ver se eu deixei alguma pergunta aqui se eu não respondi para vocês. O Fernando tinha perguntado, né? Qual a contribuição da Canaiolo no corte com a Sangiovese em Chianti? A Canaiolo, de modo geral, para diluir no sentido, ela é mais leve. Então a Sangiovese é um pouco mais intensa. Quando o Barão Ricasoli ele entre aspas, criou a receita de Chianti, no final de 1800, ele falou, olha, a Sangiovese é a uva de maior qualidade, mas ela é a uva que deixa o vinho mais intenso e concentrado. Então, a Canaiolo é a uva que tem que entrar em menor quantidade para deixar o vinho mais fácil, deixar o vinho mais macio, mais fácil de ser consumido. Ela é uma uva mais fácil de produzir, de elaborar. Então, ela entra como uma uva auxiliar para a Sangiovese, tá? De modo geral, ela entra com isso. A Colorino entra com um toquezinho
Ela também tem uma nota aromática gostosa, tá? Canaiolo, toque de cereja vermelha. Contribui com esse toque aromático da Sangiovese. Ela tem um toquezinho de cereja vermelha, ela ajuda também. Toquezinho aromático. E a Colorino traz um pouco mais de cor, então um toquezinho terroso também a Colorino traz. A Malvasia troca muito essa nota um pouco mais aromática, né? Mais frutado, né? Essa nota mais... um toquezinho floral lá atrás. E aí as casas internacionais, cada uma, né, com as suas tendências, né? A Cabernet Sauvignon tem essa estrutura tânica mais marcada, vem com essa nota, né, de fruta um pouco mais evidente, né? A Merlot com mais fruta ainda. Então vai depender muito aí de cada uva. Legal, legal, turma. Bacana, bacana. Só apertar para qual o vinho que a gente estava degustando. Esse menino aqui, deixa eu dar um pouquinho maior aqui para vocês, ó. Chianti, Chianti Clássico Reserva 2017, degustamos agora. Vinho em qualidade muito boa, novo ainda, né? Ainda novo. Então tem muito ainda pra gente, né, evoluir com esse vinho aqui, certo? Muito que evoluir com esse vinho. Deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta aqui. Livro físico um pouco caro na Amazon, R$150 da Delma. Nossa, caro mesmo, né? Pra ver, eu paguei R$40 esse livro, R$38. Então tá caro porque deve estar com pouco estoque. Não deve estar com nova edição. A Josias perguntando, e a Freixenet? Bota tua pergunta aqui da Freixenet, Josias, ou Josias, porque eu não sei o que você tá perguntando. A gente tá falando sobre Chianti clássico, você quer saber sobre a Freixenet, que é a cava espanhola, mas bota aqui a pergunta que eu respondo para você aí, tá? Que você tinha mandado antes, eu não cheguei a ver. Vou botar aqui, eu ainda respondo para vocês agora, para você aqui no final da aula. O Vladimir falando sobre a questão das... Como sempre, uma excelente aula, um grande abraço, um ótimo final de semana para vocês também. O Davi falando sobre a questão do Julgamento de Paris, né? O filme é legal, vale a pena. Gosto também. Gosto mais do livro, tá? Recomendo para vocês. O livro do Julgamento de Paris, ele é bem melhor do que o filme. O filme não é bem a realidade, enfim, mas é legal também. O Rafael falando sobre a questão do Sideways. Sideways é outro filme bem legal. Recomendo também, acho que é bem bacana. Acho que vale vocês darem uma olhada, né? Aqui a pergunta de Josias, ó, o carro-chefe da Freixenet é Chianti? Não, o carro-chefe da Freixenet é Cava, espumante espanhol, espumante da Espanha, tá? Esse é o carro-chefe da Freixenet, ela tem várias outras vinícolas pelo mundo, mas não é Chianti, tá? É Cava, espumante espanhol. É isso aí, turminha! Agora sim, né? Chegamos no final da nossa aula, foi legal, boa interação aqui entre vocês, ótimas perguntas, muito bacana. Adorei, deixar um beijo aí especial no coração de cada um de vocês, aquele brinde, né? Muito mais que especial para todos. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.